Você imagina que o omeprazol algumas pessoas usam e ele tem seu momento de ser usado. Existem indicações precisas na medicina onde você precisa bloquear rapidamente e com muita intensidade a acidez do estômago. Dá para contar nos dedos, às vezes, em que isso é realmente necessário, porque hoje cada vez menos pessoas têm sangramentos do estômago. É muito mais comum que se perca a acidez, principalmente porque ele caminhou para ser um medicamento para tratar sintoma. Assim como quem tem dor de cabeça, que é um analgésico para tirar dor, quem está com azia, queimação, ou que acha que um alimento não caiu bem, às vezes utiliza omeprazol, às vezes utiliza um antiácido, que é a base de bicarbonato, que é para diminuir mais ainda o ácido do estômago. E a consequência disso, nós falamos sobre isso em lives anteriores, é o estômago ficar tão sem acidez, ele perde a capacidade de digerir, não é? Vamos falar assim rapidamente sobre como funciona o nosso intestino, tá bom? Eu vou puxar a câmera para longe assim para vocês verem o brinquedinho que eu montei aqui. Imagina que essa bagunça aqui seja você já comeu, já desceu pelo esôfago, o estômago já amassou tudo que ele podia, com a acidez que ele tinha ou não tinha, e aí o alimento vai descer para o intestino. Esse aqui, ó, é um pedacinho de mais ou menos 8 a 12 metros de intestino que nós temos enroladinho dentro da barriga. E é uma superfície de absorção de 8 a 12 metros, mas se você esticar, ele é maior do que um campo de futebol profissional. Tal é a capacidade de quê? Dessas franjinhas que ele tem. Vou abaixar aqui, senão não dá para ver. Dessas franjinhas aqui, ó, elas levantam e multiplicam a superfície de absorção. Para quê? Para não deixar passar nada. Para que os alimentos tenham como devagar serem absorvidos. Então, aqui, nesse meu modelo de intestino, nós temos bactérias, que são as balinhas, elas estão aqui dentro do intestino e elas moram aqui dentro da gente. Nós vamos ter várias espécies de bactérias. Bactérias em cocos, bactérias maiores, bacilos, que são essas pequenininhas, assim, mais compridinhas. E estando aqui nessa região, elas servem para nos ajudar. Por quê? Elas produzem enzimas que nós não fazemos. Então, é como se fosse uma simbiose. Elas nos ajudam e dividem o alimento com a gente, sem precisar buscá-lo. Embaixo, aqui na luz do intestino, tem essa coisinha verde que eu coloquei aqui para simbolizar o quê? O muco. Uma gosminha que mantém as bactérias longe das fímbrias do intestino. Caso a acidez mude muito e inflame essa região, ou chegue aqui proteínas muito grandes, bichinhos, poluentes, excesso de tempero e outras questões, essa camada de muco ela começa a diminuir e começa a sair. E aí a gente perde boa parte da proteção do intestino. Deixa eu tirar aqui. E começa a ficar meio pelado. Tá dando para ver direitinho, pessoal? Tá dando? Me conta aí. Então, saiu o muco, ficou o intestino desencapado. Ele continua com as fímbrias, que são necessárias para a absorção. E as bactérias já estão mais próximas do intestino. O que elas fazem? Elas têm enzimas e elas estão sempre tentando penetrar aqui, buscando
mais alimento que tenha ficado aqui no meio dessas fímbrias. Então, vamos brincar aqui de comer. Vamos supor, então, que você mastigou mal mastigado, com saliva suficiente. Seu estômago não tinha enzimas, não tinha acidez para poder diluir esse alimento e já vir bastante quebrado. Esse alimento chegou, ó, deste tamanho aqui. E outro deste tamanho aqui. Olha só. Isso aqui não vai passar. O que a gente faz? De certa forma, as bactérias elas vão começar a tentar atacar o alimento. E o intestino também produz algumas enzimas para poder fazer a absorção. Mas a coisa não anda boa, ela já chegou ruim lá de cima. E cada pedacinho do alimento, você vai ver que esse Lego aqui, ele tem cores diferentes, por quê? Aqui tem proteína, aqui tem gordura, aqui tem sal mineral, aqui tem microelementos, boro, selênio, molibdênio, um monte. Não vou ficar falando o nome, não. Mas a gente sabe que ele, desse jeito aqui, ó, ele não vai nos servir. Ele precisa ser quebrado. Quando ele é quebrado, aí sim, ele consegue ser absorvido pelo intestino, uma quantidade que é necessária. E olha só para onde que ele vai. Embaixo aqui, ó. Passou? Passou. Deixa eu ver aqui. Embaixo aqui, nessa cumbuca que parece um aquário, é um vaso sanguíneo. Então, o nosso intestino é uma barreira de defesa para que as substâncias entrem no sangue. Tá bom? Então, esse aqui foi digerido adequadamente, tinha um tamanho razoável e passou. As bactérias continuam nos ajudando a quebrar mais alimentos. Entra outro pedacinho, passa aqui e passa lá para dentro. Tá possível de entender? Então, olha aqui, ó, uma digestão é feita dessa forma. O alimento, a molécula, ela vai ser quebrada e cada um dos pedacinhos vai conseguir ser absorvido até cair na corrente sanguínea. Daqui da corrente sanguínea vai para todo lugar. Vai para o fígado e vai para todos os órgãos. O fígado tem um trabalho a fazer também em relação a esse alimento que chega lá. Mas se ele não chegou bem modificado pela ação das bactérias ou com a ação das nossas enzimas que nós precisamos fabricar, e ele chegar nesta situação inteira, o fígado não tem o que fazer com isso. Além disso, se essa substância grande, por acaso, irritar tanto a parede do intestino que ela comece a fazer buraquinhos, ela começa a separar. Vamos projetar aquela figurinha? Porque esse exemplo está um pouco complicado. Tá aqui o alimento, agarrou aqui e as bactérias estão tentando mexer com ele e ocorre uma inflamação. Tá tudo inflamado aqui. Em algum momento, aquilo está tão inflamado que o epitélio deixa passar uma grande molécula. Passou um gigantão aqui dentro. Esse gigantão, esse que deveria vir em moléculas, mas que veio inteiro, o sistema imunológico fala assim, quem é esse? Eles funcionam de plantão, igual leão de chácara, né? Fala assim, essa pessoa tem passe para entrar, essa aqui não tem. Aquele alimento gigante não tinha passe para entrar. Ele não é conhecido, não é identificado como uma coisa que vá realmente servir de alimento. Então, o sistema imunológico vem aqui e aumenta muito o potencial inflamatório e isso aqui fica completamente irritado. Já perceberam onde é que nós vamos chegar? Então, já perdeu o muco, já irritou, já inflamou. Meus dedinhos aqui são o sistema imunológico subindo por aqui, inflamando toda essa região.
E o intestino começa a ficar aberto, começa a perder a capacidade absortiva e grandes buracos começam a acontecer lá dentro. E aqui passa tudo. A gente chama isso de síndrome do intestino permeável. E aqui no vaso sanguíneo está uma festa. Tem nutriente, mas tem alimento que não se transformou em nutriente. Então, o que não se transforma em molécula para ser absorvido não é alimento, é desalimento. As pessoas têm afinidades individuais com cada tipo de alimento. Então, o que é alimento para mim pode não ser alimento para você. E alguns, principalmente industrializados, que têm muito corante ou que são à base de glúten, eles são campeões em fazer esse estrago que nós mostramos aqui com esse brinquedinho de criança.